Olá pessoal, vamos para mais uma aula, aula de número 6, tá? Cujo tema é títulos públicos. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, tá ok? Então só um minuto, deixa eu ajeitar aqui a minha conexão, deu ruim em alguma coisa, agora sim, tá? Qual é a proposta de assunto para essa aula? Então, a proposta é o seguinte: grande parte dos títulos públicos e privados negociados no mercado monetário nacional são escriturais, ou seja, são emitidos fisicamente. Então, se cair na prova dos senhores o que são títulos públicos e escriturais, vocês vão indicar que são títulos emitidos o quê? Fisicamente. Bom, então, grande parte dos títulos, tanto públicos e privados, são emitidos fisicamente, exigindo maior organização em sua liquidação ou transferências. As negociações com esses valores são, dessa forma, controlado pró custódia por sistemas especiais, denominado Selic. Ok? Então, vamos dar sequência aqui. Seguindo nesse aspecto, tá? Vamos lá. O governo federal, estadual e municipal costumam captar recursos no mercado financeiro por intermédio da emissão de títulos públicos visando suprir suas necessidades de recursos de custeio e investimento. Esses constituem uma alternativa de investimento para o mercado e são registrados como dívida mobiliária. Então, essa captação é registrada como dívida mobiliária. Os municípios e estados apresentam baixa liquidez e tendo a circulação mais restrita. Os federais são ao contrário, pois têm mais aceitação. Então, vamos lá, eu comprei um título público, tá? Se ele for federal, a gente vê que esses títulos públicos federais ele tem mais rotatividade, então é mais fácil de eu vender. Já um estadual e municipal já teria mais dificuldade, por isso que existe a palavra aqui, baixa liquidez. Então, quando é que um município, o estado, o governo federal faz a emissão aí desses títulos públicos? Quando ele precisa o quê? Suprir as suas necessidades, ok? De recursos de custeio e investimento. Então, ele precisa custear as suas atividades, ele precisa fazer investimento em determinadas situações. E aí, quando ele não tem recurso próprio, ele emite títulos, tá? Basicamente pegando o recurso aí de investidores que vão receber ali o valor desse título corrigido aí por determinada taxa. Ok? Ok. Eles são emitidos pela Tesouraria Nacional e são voltados para a execução de política fiscal de governo. Assim, antecipando o que? Receitas orçamentárias e déficits fiscais. Ok? Anteriormente, o Banco Central podia emitir títulos públicos com o objetivo de implementação e execução da política monetária. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Garganta um pouquinho seca, tá? Mas vamos continuar. A venda de títulos públicos pode ser realizada mediante 3 formas. Então, aqui, venda mediante essas 3 formas. Oferta pública em leilões, oferta pública sem leilões e emissão destinada a atender necessidades da lei. Ok? Então, vamos seguir aqui o que está na apostila. Se tiver alguma coisa em caso prático, tá? Podemos dizer assim, naquilo que acontece na realidade, nós vamos seguir o que está aqui para a prova. Tá bom? Então, o que está escrito aqui é que vai valer, que é a regra, tá?
Agora, se na prática acontece, se não é cumprido, esqueçam isso. Vamos por caso teórico que está aqui. Isso aqui vai ser cobrado. Tá bom? Vamos lá. E aí a gente pode ver que a forma de leilão, tá? Pode ser duas formas. Então, leilão formal, ou aráldico, ou informal. Para colaborar no processo de leilões, o Banco Central atua junto com instituições credenciadas a operar no mercado aberto. Tá? E aí existe um nomezinho aqui, ó, que eu não vou me arriscar a pronunciar isso, tá? E aí eu deixo com vocês. Ao decidir entrar no mercado para comprar ou vender títulos, o Banco Central avisa aos agentes, tá, sua intervenção através desse Deus aqui, né? Bom, então o Banco Central pode fazer essa intervenção e ele intervém comprando ou vendendo aí para regular determinada atividade. Certo? Certinho. Os interessados em negociar com o Banco Central enviam suas ofertas que poderão ser aceitas ou rejeitadas. Dessa forma, o Bacen atua no mercado aberto, negociando títulos de forma definitiva ou através de operações compromissadas. Então aqui a gente vai ver que o Bacen pode operar, tá, no mercado aberto e ele negocia o título de duas formas, ou de forma definitiva ou através de operações compromissadas, que apresentam uma obrigação de recompra. Tá? Seu objetivo com essas intervenções é direcionar o quê? Qual o objetivo? Se for perguntar na prova, é direcionar as taxas de juros para a meta estabelecida. Então, essa intervenção aqui na compra e venda de títulos públicos é exatamente isso. Tá? Aí o Banco Central, quando compra, quando vende, ele vai direcionar, ok? Vai direcionar mais essa taxa de juros para a meta estabelecida. Então, uma das formas, dos instrumentos que tem é do Banco Central. Todas as pessoas residentes no Brasil que possuem CPF, então vamos lá, residentes no Brasil que possuam CPF podem investir diretamente em títulos públicos. Através do quê? Do Tesouro Direto, aquilo que eu falei na aula anterior. Estão disponíveis para a compra diversos títulos do Tesouro Nacional, letra do Tesouro Nacional, letra financeira do Tesouro, nota do Tesouro Nacional, tá bom? E outros. São considerados baixíssimos riscos, de baixo risco, e assume somente o risco conjuntural. Tá? Por definição, o título público não tem risco eminente, por definição. Se for trazido aqui esta situação, por definição, tem risco? Não tem risco eminente. Tá? A rentabilidade pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Pré-fixada é aquela que você, no ato da compra, você já sabe quanto você vai receber no final. E a pós-fixada não, vai ser de acordo com essa taxa. E só que você não sabe como que essa taxa vai variar durante um tempo, tá bom? Indexada aí essa variável por algum índice de preço da economia. E aí existe também, tá, o investimento misto, que tem uma parte pré-fixada e uma parte pós-fixada, mas não está aqui, então não pode ser cobrado na nossa prova, tá? Não deve, né, de fato. Um investidor pode vender títulos adquiridos a qualquer momento do prazo de emissão. Assim, se mantiver os títulos até o vencimento, oferirá um retorno exatamente igual à rentabilidade definida no momento da aplicação. Tá? Então, por exemplo, eu comprei um título público para ficar com ele 3 anos e após 3 anos eu receber aquele valor. Então, se eu ficar os 3 anos, eu vou receber aquele valor que foi pré-definido. Tá? Ao desejar negociar antecipadamente o título,
se sujeitará ao preço de mercado na data da venda. Ou seja, eu não quero esperar chegar no final, não. Então, eu vou vender ele pelo preço que ele está sendo negociado naquele momento. Então, pode acontecer isso também. Eu quero antecipar a venda, posso vender ele antes, mas aí eu tenho que sujeitar ao preço tá previsto na data da sua venda. Principais títulos da dívida pública, os títulos da dívida pública do governo federal de responsabilidade do Tesouro Nacional são classificados pela natureza de suas emissões. Suas principais características de negociação são bônus do Tesouro Nacional, letra do Tesouro Nacional, letras financeiras do Tesouro Nacional, notas do Tesouro Nacional, certificado do Tesouro Nacional, certificado financeiro do Tesouro Nacional, bônus Bacen, letras do Bacen e notas de Bacen. Então aqui, pessoal, a gente termina, de fato, a nossa última aula antes da nossa AP1. E aí eu gostaria de deixar aqui uma recomendação que tudo que for cair vai ser de caráter o que está na nossa apostila, não vai aparecer nada diferente disso. Então, e normalmente vai ser algo conceitual, tá? Qual é o conceito de título público? Qual é o conceito ali? Como que o Banco Central intervém, tá? Quem pode investir diretamente no Tesouro Direto? E aí a gente tem aqui 2 requisitos, tá? Possui CPF, residente no Brasil, basicamente isso. Então vai ser cobrado aquilo que está aqui, tá? Então pode ser cobrado qualquer coisa daquilo que está aqui na nossa apostila, tá bom? Para que o governo emite tesouro público? Ah, então tem essa situação. Então basicamente são essas estruturas que a gente pode trazer e ter na nossa prova, tá bom? Então são aulas bem curtas, não tem por que a gente ficar demorando. Então, é uma leitura e vamos anotando todos os conceitos aqui. O professor pode fazer uma pegadinha aqui, o conceito de título público é esse, o conceito de sistema financeiro nacional é esse aqui, e a gente vai enumerando os conceitos e analisando ali com as práticas, com os exemplos, para poder ir para a prova. Então, as aulas são de 2, 3, no máximo 4 páginas, a não ser a primeira, que é um pouquinho longa um pouco, tá? Mas ela não deve ser cobrada muito a fundo, tá bom? E basicamente isso. Aqui fica a minha recomendação para a nossa AP1, ok? Então aguardo vocês numa próxima aula, tá? E desejo tudo de bom.